Estamos aqui hoje para mais um podcast, o Pod Luz. É um podcast voltado ao empreendedorismo, para quem gosta de empreender, para quem está empreendendo, para quem quer iniciar o empreendedorismo. E esse podcast é da Luz Contadores. E hoje a gente vai estar aqui para contar mais uma história de empreendedorismo. A gente tem um convidado aqui que é o David. A gente está aqui com a Maureen também, que a gente vai fazer perguntas, interagir aqui, fazer um bate-papo bem gostoso, para que a gente possa movimentar o mundo do empreendedorismo, entender que a Luz Contadores está aí, porque podemos acreditar que somos um pedacinho do Brasil que dá certo. E quanto mais a gente puder conversar, falar sobre empreendedorismo, mais a gente pode inspirar outros empreendedores, fazer com que outros empreendedores também possam iniciar um novo momento na sua história. E como estamos completando 30 anos, resolvemos inaugurar aí o podcast. Já tem um podcast anterior, então esse vai ser o nosso segundo podcast. Então, David, seja bem-vindo. É uma honra para a gente te receber, né? E a Rosa falou, a gente está fazendo 30 anos e a tua história começa com a gente não há 30 anos, mas há bastante tempo. E eu queria que tu se apresentasse, contasse pra gente um pouquinho do começo da tua história, aonde e como você conheceu a Luz. Legal. Queria começar primeiro agradecendo o convite da Rosa, da Maureen, do todo o pessoal da Luz Contadores, Valdir e o Marcelo que não estão aqui. Dizer que uma parte da minha história ela vem de vocês, né? Porque eu tenho 27 anos, eu comecei a trabalhar na Luz Contadores, eu tinha 14 anos, então eu ainda ia fazer 15 anos onde eu conheci vocês. A Maureen veio logo depois, mas eu conheci a Rosa já no início, né? Então a Luz Contadores, o que acontece? No começo, a minha irmã trabalhava na contabilidade e eu vinha trabalhando em lugares, trabalhava fazendo bicos, começava em um lugar, ficava em outro. E até que surgiu uma vaga na Luz para office boy. Hoje é um serviço que nem existe mais, né? Porque tinha que ir no banco, depositar cheque, na junta comercial, protocolar documento. E tinha uma menina que trabalhava, ela estava saindo, e aí a minha irmã me indicou, e eu lembro que eu fiz 3 entrevistas na Luz Contadores para poder participar dessa vaga, assim, que tinha, né? Eu lembro que eu fiz com a minha líder, com a Rosa e com a líder do RH, assim, foi 3 entrevistas bem bacanas, assim. E aí onde a gente conversou e tudo mais. Então tu começou como office boy lá na Luz. Como office foi teu boy. Primeiro emprego de carteira assinada? De carteira assinada foi depois até, né? Porque eu comecei com 14 como anos. Office boy, não, nem podia, nem né? podia. A gente teve que... eu trabalhei assim um tempo com a menina ali, que ela pediu pra sair, mas depois ela ainda ficou me ajudando, né? Então, eu trabalhei um tempo ali com contrato, acho que eu não lembro se era estagiário, alguma coisa assim. Mas fiquei trabalhando até os meus 15, 16, até os 16 anos dessa forma. Até onde daí depois eu comecei a trabalhar na parte societária daí, onde daí teve o registro da carteira direto com a Luz, né? Legal, David. E uma coisa legal é explicar também, assim, desse teu crescimento, né? Você entrou como office boy e passou para a área societária. Então, assim... O que você fazia no início lá na área societária? Quando eu entrei ali, eu lembro que eu trabalhava meio período na contabilidade, né? Então eu ficava... naquele meio período era o tempo que eu ia pros bancos e pra junta comercial. E aí o que acontece? Quando eu ia na junta comercial, eu ficava prestando atenção no que faltava dos documentos. Faltou um DBE. Tem que corrigir esse contrato, tem que arrumar isso. E quando eu voltava para contabilidade, eu voltava cedo, porque eu fazia tudo muito rápido, juntava os documentos, ia num lugar, ia no outro, voltava rápido. E aí eu sentava e perguntava para minha líder, quer que eu arrume isso aqui? Daí lá, mas tu sabe fazer? Ele falou assim, eu acho que eu sei, porque lá na junta comercial eles falaram que falta isso. E aí eu comecei a fazer assim. E aí onde ela viu, falou assim, David, não quer ajudar a gente? Vem o dia todo. Tu faz meio período office boy e meio dia... E o resto do dia tu faz a parte societária com a gente. E fica assim. Eu acho que a gente ficou 1 ano assim, se eu não me engano, dessa forma. Aí até que falaram, não, vai ficar aqui dentro só fazendo a parte societária. Office boy, eu acho que eu fui o último office boy da Luz, porque não precisava mais.
Aí acho que até na época tinha um motorista, daí ele que ia nos órgãos públicos pra gente, protocolar as coisas. Aí depois motoboy e tudo mais. Mas daí foi onde eu comecei a ficar internamente só na parte societária, né? E o que é interessante, então, tu é da época do malote. Sim, na Na época do época malote. dos malotes, acho que o pessoal nem sabe o que é malote, mas malote era é tipo uma bolsa onde a gente colocava as notas fiscais, onde a gente colocava documentos para transacionar entre o cliente e a contabilidade. Então, tu é do tempo do malote. Do malote, então, olha só. Mas como você é super novo, né, David? 27 anos, então, com 14 anos, começou lá com a gente. O que você... Que memórias você tem do início, assim, de como você foi acolhido, de como você entrou, assim, da relação, a relação que você tinha com a gente, assim, o que você lembra lá do começo? Eu lembro que, tipo assim, eu lembro até da minha entrevista, assim, eu consigo lembrar de muita coisa, assim, de antigamente, né? Então, eu lembro da minha entrevista, que até é um fato engraçado, que eu tava fazendo uma das entrevistas ali, das 3, com a líder do RH, e eu lembro que passou, assim, o Jairo, que trabalha na Luz ainda, ele passou e eu ainda falei assim, ela me perguntou o que eu prospectava pra mim dentro da Luz Oliveira. E quando ele passou, ele tava assim de terno e gravata, e eu nunca tinha trabalhado dentro de um escritório. Eu falei, a minha meta é um dia chegar a andar como ele, falei assim, né? E aí ela brincou assim e tudo mais. E aí, quando eu comecei a trabalhar, assim, parece tipo clichê, mas tipo, eu nunca tinha trabalhado dentro de um escritório. E aí foi onde eu me apaixonei. Eu entrei assim dentro do escritório e ali, tipo, falei, é aqui que eu quero ficar pra sempre, assim, porque onde eu fui atrás de cursos para poder me manter dentro da contabilidade. E eu lembro que, até assim, enquanto eu tava vindo para cá, eu lembro de um fato curioso que o Marcelo um dia sentou comigo, assim, eu devia ter uns 15, 16 anos, eu acho. E ele falou assim, David, hoje a gente vai aprender a atender telefone. Vamos supor, ele sentou comigo e falou, vamos aprender como a gente vai tratar o cliente quando ele ligar para cá. Legal. Daí ele ligava para mim, ali pro telefone do escritório, e eu falava, oi David, é Luz Contadores, bom dia. Aí atendia, falava com ele, aí ele desligava, vamos mais uma vez, e a gente ficava ali, naquele treinamento. E tipo, nunca, assim, tipo, eu imaginava que eu ia me adaptar num escritório, porque eu vinha... meu pai trabalhando em chão de fábrica, minha mãe costureira, e eu pensava, acho que eu vou seguir os passos do meu pai, algo assim, né? E aí quando eu entrei no escritório, eu realmente me encontrei, assim, né? Sim. E eu nunca tinha pensado em empreender. Tu vê? Aí eu pensei que ia ficar ali, tipo, é aqui que eu quero E falando nos pais, já que você citou teu pai e tua mãe, o que a tua mãe, qual era o sentimento que a tua mãe trazia quando... Porque daí tava você trabalhando lá e a tua irmã, né? Sim, Como é que era isso na família? Era, tipo, pra eles, assim, era muito legal, assim. Eu lembro de um fato, acho que a minha mãe, como era costureira, acho que a Rosa pediu uma vez pra minha mãe arrumar, não lembro o que era, mas pediu pra ela arrumar alguma coisa. E aí a minha mãe sempre mandava pro pessoal ali da contabilidade, arrumava as coisas e mandava dentro da sacola o valor. Deu R$30, mandava assim e tal. E eu lembro que quando a Rosa arrumou, a minha mãe arrumou uma roupa, acho que era, não lembro o que era pra Rosa, ela mandou uma carta pra Rosa, assim, falando que ela nunca poderia cobrar pra ajudar, pra fazer um serviço pra Rosa, sendo que ela empregou os 2 filhos dela. Então, tipo, ela sempre foi muito grata a isso, né? E meu pai, eu lembro que no dia que eu falei, pai, eu vou começar a empreender, eu vou sair da Luz Oliveira, da Luz Contadores pra empreender, ele... não quero que tu saia, eu preciso que tu fique lá, porque, eu vejo que tu e a tua irmã estão indo direto pra lá e vocês gostam e tudo mais, tu vai se arrepender. Ele falava assim, porque é pensamento de pai, assim, né, medo, né, mas aí, tipo, ele não queria de jeito nenhum, assim, que eu saísse, e minha mãe também não, assim. Eu lembrei o que eu pedi pra tua mãe. Eu fiz uma festa da minha filha de, acho que era 10 anos, assim, e a gente queria fazer uma festa temática para as crianças fazerem cupcake. E aí eu pedi para ela fazer aventais para todas as meninas que iam vir nessa festa. Pensa a festa. E aí ela fez os aventais, uns aventais bem tranquilos, simples assim, mas enfim, eu precisava de que alguém fizesse. Daí eu lembro que eu mandei para tua mãe fazer, mandei os tecidos, ela fez. E aí agora eu lembrei, realmente ela mandou uma carta de agradecimento. Sim.
dizendo que ela gostava muito de mim porque eu empreguei os 2 filhos dela, é isso mesmo. E já que tu trouxe agora essa parte, assim, da vontade de empreender. Então, eu tava lá na Luz, fazia um tempão, eu acho que você só saiu para empreender, né? Exatamente. Mas do David que entrou lá como office boy, que antes fazia bico e não sei o quê, e daí aprendeu, teve uma profissão, a tua empresa hoje tem relação com essa profissão, aí eu acho isso muito legal. Mas da onde veio o desejo e a coragem para empreender, assim? O que passou pela tua cabeça? Assim, não, agora eu vou fazer isso. Como eu trabalhava na parte societária ali, eu não imaginava, eu jamais passaria pela minha cabeça que existiria uma empresa que terceirizasse um setor de dentro da contabilidade. Então eu nunca imaginava, tanto que até é engraçado que eu comecei a empreender porque num dos campeonatos do contabilista que tem, dos contadores ali, eu fui jogar e conheci um empreendedor, um dono de contabilidade, e ele me perguntou, você faz serviço societário, eu trabalho no societário? Eu falei que trabalhava, e ele falou pra mim, eu tenho um prestador de serviço pra mim lá, mas eu não tô contente, queria que tu fizesse pra mim. Só que como eu não imaginava, tipo assim, que isso existia, ele falou pra mim, a gente paga o mesmo valor pra ele, a gente paga pra ti. Só que na minha cabeça ele tava falando da Luz. Aí eu falei assim, não, mas a Luz não ia aceitar. Eu falei assim, o valor de uma alteração contratual é maior, tudo mais. Aí ele falou, não, mas eu tô falando pra ti, tu pode fazer à noite, porque a gente tem muito pouco processo. A gente tem 1 ou 2 processos no mês. É só pra te fazer à noite, pra gente e tudo mais. Então eu falei, será que isso existe? Pensei comigo, e vou tentar, né? E comecei ele mandava pra mim realmente era 1 ou 2 processos. Uma vez a cada 15 dias ele mandava e a gente comecei a fazer à noite. E aí nesse mesmo campeonato ali que a gente tava, apareceu um outro contador que ele falou, eu tenho 1 processo por mês. Eu vou mandar 3 processos por mês pra ti, eu vou mandar 1 processo por mês pra ti, e vou ficar recebendo 3 processos. Só que isso durou 1 mês. No outro mês aconteceu alguma coisa com eles que começou a vir muito processo pra eles fazer, societário. E aí onde eles me chamaram e falaram, David, a gente precisa que agora tu tome teu tempo pra isso. Porque a gente tem mais uma contabilidade pra trazer pra ti e tudo mais. E aí eu lembro que eu sentei, conversei, acho que na época com o Valdir. Eu falei, Valdir, o que tu acha e tudo mais. Acho que o Valdir até comentou comigo que era legal, que eu deveria fazer, realmente, só que ele pediu um tempo. Eu lembro que foi pelo mês de outubro e tudo mais. Eu fiquei até dezembro, ali na Luz Contadores, até dia 16 de dezembro. E aí onde eu entrei de férias e daí no outro ano eu já tava empreendendo, no ano de 2017 daí. E daí você começou, o Extra virou empreendimento. Isso. E foi na cara e na coragem. Saiu. E desse 16 de dezembro, quando você saiu, eu lembro que eu já estava na Luz. Já. E eu lembro que você voltou pra Luz. Em algum momento, não lembro bem quanto tempo foi. Conta pra gente, assim, por que você voltou pra Luz também, né? Uma das contabilidades que eu fechei ali, ela, foi meio que, a gente fecha contigo se tu tiver um escritório aqui dentro. Foi uma das exigências. Sim. E aí eu fiquei nesse escritório ali no centro um tempo. Só que a minha irmã ela trabalhava ainda na Luz Contadores nessa época, ela acabou engravidando, teve meu afilhado e tudo mais. E aí começaram, como é que a gente vai fazer pra substituir a tua irmã e tudo mais, né? E aí me fizeram a proposta. A gente consegue voltar, pelo menos nesse período, que ela vai ter ali do último mês de gravidez, até, ela voltar ali, né? Questão, acho que de uns 5 meses, mais ou menos, né? Eu falei, não, eu volto, tudo bem, eu volto, daí continuo, só que eu tenho meus processos para fazer, né? Sim. E aí eu voltei como meio período. Então eu trabalhava, por exemplo, de manhã na Luz Contadores e à tarde eu fazia meus processos. Sim. E aí ficou, só que a minha irmã voltou e ela acabou, acho que não ficando, ela acabou saindo, acho que para empreender também, se eu não me engano. E aí me chamaram e falaram, a gente precisa que tu fique full time aqui. Mas eu falei, não tem como, porque eu tenho a minha empresa também. E aí acabou que eu consegui conciliar um pouco da minha empresa com a Luz Contadores, mas começou a crescer muito a minha empresa e aí onde eu tive que realmente sair pela última vez, sair de funcionário, do quadro de funcionário da Luz Contadores, né? E o que você, nessa história, né, de empreendedorismo tua, qual foi a nossa participação? Você acha que de alguma forma a gente teve alguma influência para que você começasse a empreender? Para que você começasse a dizer assim, não, eu consigo, eu posso, eu tenho desejo, eu vou arriscar, eu tenho coragem. O que você
O que você percebeu, assim, ao longo da tua trajetória? Não, tem, 90% assim da coragem que eu tive de empreender veio da luz, né? Eu não tenho, assim, dúvidas, porque, que nem eu falei, eu nunca tinha trabalhado dentro de um escritório. Sim. O primeiro escritório que eu trabalhei foi na Luz. E aí, eu nunca ouvia falar sobre empreendedorismo. Eu tinha os clientes da Luz, só que eles não conversavam comigo sobre empreender. A gente fazia o processo de abertura da empresa, alvará, tudo mais. O que eu ouvia falar de empreender era quando a Rosa fazia os cursos, fazia os treinamentos pra gente dentro da contabilidade. Às vezes o Marcelo, o Valdir vinha conversar com a gente, depois a Maureen também, a gente já conversava muito sobre isso. E aí, quando eu saí, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho experiência nenhuma. E aí, mas aí eu começava a lembrar, que eu lembro que a Rosa contava pra mim, contava para o pessoal da Luz, que começou num escritório também, no estacionamento, começou devagar, foi indo. Então eu sempre ficava lembrando disso. Quando eu pensava assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Eu lembrava, não, mas todo mundo começou desse jeito, então uma hora vai ter que dar certo. E aí eu sempre lembrava do que era passado assim nos treinamentos que tinha lá dentro, né? Sim. Então 90% do que eu aprendi no empreender vem lá de dentro. Legal. E o que você viu empreendendo que você não estava... Qual foi a primeira coisa? Porque eu sei que tem várias, né? Que a gente acaba descobrindo. Mas o que você viveu que você não esperava que acontecesse? Assim, qual foi a tua o primeiro baque de ser um empreendedor? Eu acho que, tipo assim, o que a gente escuta do empreender, né? Que é muito difícil, que, tipo, o começo é muito difícil. Todo mundo que empreende, assim, que a gente conhece, fala que não é como todo mundo fala, que é fácil, que vai tudo mais, né? Só que eu sempre tive na cabeça isso, eu falava, fácil a gente sabe que não vai ser, né? O primeiro baque que eu tive foi, por exemplo, não ser registrado e não ter a garantia. Por exemplo, a gente trabalhava o mês todo, chegava no 5º dia útil, tu ia no banco, tu tinha teu valor e tu sabia que tinha aquele valor. Quando começa a ser empreendedor, tu não sabe se vai ter um valor X. E nem sabe se vai ser dia 5, ou dia 20, ou dia 15. Então, aquilo ali começou a mexer comigo. Eu falava, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu não sei se eu vou ter dinheiro, por exemplo, no dia 5, no dia 10. Mas por um lado, foi muito bom. Porque foi onde eu aprendi a me, tipo, controlar com algumas coisas. Sim. Por exemplo, agora eu tenho que cuidar pro dia 10 eu ter esse valor, entendeu? Tipo, naquela época, cuidar para tudo isso, né? No começo ali. Então, tipo, foi um aprendizado, mas foi o primeiro baque, assim, que eu tive, de não ter um capital garantido todo mês, né? Sim. Então, era bem... E quando que tu percebeu que o teu negócio tinha dado certo? Que você estava seguro, que você não tinha mais essas inseguranças de que não ia ter dinheiro, de que você tinha que fazer esse controle? Quando foi o momento de você dizer assim, não, agora realmente virei um empreendedor. Já saí daquela fase inicial e estou conseguindo ter gosto aqui pelo que eu faço, estou começando a curtir esse mundo do empreendedorismo. Até acho que eu comentei com a Maureen essa semana, ou foi com o Valdir ainda. Falei, eu descobri que talvez eu ainda não tô formado empreendedor depois do último podcast que teve. Porque dizem que é depois do sétimo ano que a gente começa. Foi comigo, a gente tava conversando. Eu tô no 7º ano agora, então tô aprendendo ainda muita coisa. Mas eu acho que, tipo assim, onde eu consegui talvez uma segurança financeira, talvez, né? Sim. Foi acho que já no primeiro ano aconteceu, assim, foi bem rápido, mas porque como tipo, eu consegui, morava com pai, mãe, talvez diferente de muitas histórias de quem empreende, começa já do zero, né? Sim. Então eu não tinha aquele custo que tem, né? Então, onde eu cheguei e pensei, tô conseguindo, deu certo. Foi no final, assim, do primeiro ano, quando eu vi que eu ia virar o ano e aí começou a aparecer mais propostas de cliente.
Entendi. Quando virou o ano, assim, porque janeiro é um mês que todo mundo quer mudar, né? Sim. Quer fazer isso, quer começar algo novo. Então, onde algumas contabilidades começaram David, a gente sabe que tá fazendo processo societário, a gente queria conversar contigo. Ali eu senti, o pessoal tá sabendo que existe, então estão começando a me procurar. Então eu falei, eu acho que deu certo agora. Aí ali onde antes disso, a pessoa sempre começa a pensar, será que eu tô no caminho certo? Será que eu devo desistir? Será que não devo? Então foi depois do primeiro ano ali que eu consegui mesmo fixar bem assim E hoje você atende essencialmente empresas de contabilidade, né, David? Isso. Quantos escritórios você atende? A gente trabalha para as contabilidades e também para algumas empresas que têm, tipo, multinacionais que precisam do societário internamente, né? Então a gente trabalha para 11 contabilidades hoje em Joinville, né? Bastante. Uma fora de Joinville, uma em Araquari, então são 12 contabilidades. E mais 3 empresas multinacionais que precisam do processo societário, né? Sim. É uma demanda assim de janeiro, fevereiro, onde passa assim, chega a quase 100 processos por mês, assim. Nossa. Societário, entre abertura, alteração, tudo mais. Bastante coisa. Bastante coisa. David, e você comentou ali que quando você começou a empreender, teve os desafios. Mas geralmente a maioria das coisas que a gente faz uma preparação, né? A gente se prepara. Como foi essa tua preparação para dizer assim, não, eu vou empreender, mas com certeza que você começou a pensar na ideia antes, até pelo que a gente conversou. Mas como foi a tua preparação? O que o David começou a pensar, se programar, se organizar, mesmo não sabendo, só tendo uma expectativa do que vinha depois, né? Como é que foi esse teu processo? Porque a dúvida da maioria dos empreendedores, fazer essa virada de chave, né? Como que você viveu isso? Na verdade, assim, preparação, como eu falei ali no começo, eu não tive tempo de ter, porque era um extra. Era um trabalho extra. Aí, do nada, veio e falou, a gente precisa que tu abra uma empresa para trabalhar conosco. Então, tempo de preparação eu não tive. Por exemplo, como é que eu vou lidar com tipo, fazer um site? Como é que eu vou lidar com financeiramente? Como é que eu vou lidar com essas coisas? Não teve, assim, tempo. Eu tive que ir fazendo e eu, ao mesmo tempo, ir me preparando. E como foi? Onde você buscou para conseguir ir se organizando e aprendendo tipo assim, o conhecimento que eu recebia durante os anos que eu trabalhava na Luz me ajudou a me organizar. Tipo assim, financeiramente e no próprio empreender, né? Tipo, eu sabia que minha prioridade era o cliente. Então, por exemplo, se o cliente me ligasse às 7 horas da noite, eu tinha que ir lá, resolver para ele. Daí a gente tá com um problema aqui na prefeitura de Florianópolis. Eu pegava o carro e ia até lá, porque era o foco. Mas, por exemplo, eu construí uma logo, por exemplo, a empresa, 6 meses depois que ela já existia. Porque eu não tinha tempo para parar para pensar assim, vamos fazer uma logo agora, vamos começar. Aí eu fui adquirir, tipo, registro de e-mail, depois registro de nome, as coisas assim, domínio, tudo, nesse mesmo tempo, depois da logo, tudo mais, eu não conseguia parar assim, agora vamos fazer isso. Porque, que nem eu falei, era um extra, na minha cabeça ia crescer muito pouco, ia ficar... Na minha cabeça era, se eu recebesse um valor que eu recebo na Luz Contadores, pra mim já começou a valer a pena, já começou a fazer sentido. Mas o serviço começou a crescer muito, então, tipo, eu não esperava, eu não tinha experiência nenhuma no empreender. Sim. Então eu falei, e agora, o que eu faço? E legal a tua história, você trazer aqui para o nosso podcast, nosso Pod Luz, o quanto é importante a pessoa começar. Porque às vezes as pessoas têm muitas ideias, elas dizem assim, eu tenho uma ideia, eu tenho essa ideia, mas ela não consegue ir para a prática. Sim. Ela acha que tem que estar tudo pronto. Tem que ter o dinheiro, tem que ter a sala, tem que ter o cartão, tem que ter o site, tem que ter o domínio. E você é um exemplo de que não. A gente pode começar sem estar pronto. Sim. E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é assim, antes feito do que perfeito. Sim. A gente fica sempre buscando essa perfeição. Não, depois disso, Não, eu acho que tem que começar. Sim. E o caminhar, tem uma frase que eu acho muito bonita, que é falar assim, o caminhar faz o caminho. Porque à medida que tu foi caminhando, foi descobrindo o caminho. Então, como é que eu vou fazer para atender mais clientes? Como é que eu vou fazer para
aumentar o meu ticket, né? Porque eu acho que você oferece, além do processo de societário, você oferece outro serviço também para o teu cliente. Então, como é que eu vou fazer para inovar aqui no meu empreendedorismo, no meu empreender? Então, acho que isso é a mensagem bem legal, David, que tu está trazendo aqui para a gente, para que as pessoas comecem. Tipo, comece com o que você tem, com o conhecimento que você tem, e tem que ter uma coisa que eu falei no outro podcast, que é assim, é o desejo. Eu acho que o desejo, ele sempre tem que ser maior do que o medo. E quando a gente consegue equilibrar e perceber que os desejos são maiores do que os medos, e muitas vezes você não tinha nem medo. Sim. Porque não sabia que medo ter, então o negócio tende a fluir. Uma coisa engraçada assim é que várias vezes no caminho a gente pensa em desistir, né? Porque o que acontece? Quando tu tá empreendendo, o maior problema é o financeiro, né? Sim. Não tem nenhum outro problema a não ser o financeiro. Porque tu tá fazendo algo que tu gosta, mas às vezes tu não tá tendo um retorno por isso. Então o maior problema muitas vezes é o financeiro. E várias vezes assim, tipo, passava na minha cabeça, acho que não vai dar certo. Acho que esquece, vou ver o que eu vou fazer. E aí do nada, ligava um cliente pra mim, David, faz um boleto pra mim pagar pra ti um processo amanhã. Olha só. Aí tipo, eu pensava, deu certo. Aí pagava, daí chegava no outro dia, passava mais uns 5 dias, não, acho que agora realmente não tá acontecendo e tal. Mas fazendo o processo. Sim. Mas não recebendo valor por isso. E aí acontecia, vinha, chegava, David, muitas vezes assim eu falava, hoje tem que pagar minha faculdade. Aí vinha o cliente, me ligava, David, consegue fazer um boleto pra mim te pagar hoje? 3 processos junto. E assim vai. E aí até chegou o momento que eu acho que até nisso, pensando agora, foi onde eu acho que deu certo. Eu descobri que deu certo. Foi onde eu parei de ter essa preocupação. Entendi. Talvez, porque eu parei de me preocupar, preciso que um cliente me pague pra pagar uma conta. Eu acho que talvez o deu certo foi nisso. Foi quando eu parei de esperar o cliente me pagar pra poder ter caixa. Acho que foi nesse momento. Eu quero que você fale um pouquinho sobre o nome do teu negócio. A gente estava conversando antes e você disse que tem um motivo. Mas junto com isso, assim, você criou um nome, uma marca, uma empresa. E quais são os teus sonhos para a tua empresa? O que você espera? A gente brinca não, a gente conversa sempre lá na Luz e fala assim, como você se vê daqui 5 anos. É meio capcioso falar sobre isso, né? Mas quais são os teus planos? O nome, eu lembro que foi uma das primeiras coisas que eu decidi, né? Não aguardei os 6 meses para decidir, mas também não foi antes de começar. Meu primeiro e-mail era meu nome mais serviço societário do lado, @gmail. E aí o nome foi, tipo, eu pesquisei algo que trouxesse qualidade pro trabalho. Tipo, eu pensava assim, eu preciso de algo que seja, que o cliente passe confiança pro cliente. E, se não me engano, eu não lembro em qual língua que o Optima trazia serviço de qualidade. E aí, o X no final, eu lembro que eu tinha visto algo sobre a multiplicação. Então, um serviço ótimo multiplicado, ele vai trazer sempre um retorno muito bom. Então, eu falei, Optimax fica legal, então vou usar esse nome. Ele tem uma história. Tem. E aí... assim eu defini o nome e comecei a divulgar tudo mais. Mas que nem eu falei, sem ter e-mail, sem ter nada, né? Sim. E sobre os sonhos, daqui a 5 anos, como eu me vejo, eu sempre, cada dia que eu tô trabalhando, né, porque a gente que é empreendedor, a gente parece que não desliga muito. A gente às vezes está parado e pensa, o que eu posso fazer para melhorar, né? E eu penso que eu não quero parar por aqui. Eu quero ter quero ter mais coisas voltadas a esse negócio. Por exemplo, o que eu puder facilitar para as contabilidades. Hoje eu, por exemplo, não tenho condição de adquirir mais coisas para serviço, porque a gente é uma equipe pequena, tudo mais, né? Mas a gente quer aumentar a equipe, um planejamento para aumentar a equipe, para poder a contabilidade chegar para a gente falar assim, David, tem esse serviço que a gente não consegue fazer, tu faz, e a gente não sabe fazer. A gente vai assumir esse serviço e vai aprender para oferecer ele para outras contabilidades também. Legal. Então, tipo, tudo que a contabilidade precisar. David, a gente quer ter um cliente nosso que não sabe registrar marcas e patentes. Então, a gente, vamos aprender a fazer isso, pode passar o cliente que a gente vai atrás. Terceirizar outra parte da contabilidade, que a contabilidade fala, a gente não
não quer assumir isso, passo para vocês. Então é tipo algo que a gente quer cada vez aumentar para facilitar pro contador também e aumentar a nossa parceria, né? Então daqui a 5 anos eu me vejo mais parceiro do que eu sou hoje das contabilidades. Talvez inserido cada vez mais dentro da história das contabilidades e ajudando eles a crescer, a aumentar os clientes e a aumentar também a qualidade do serviço. Né? E o interessante, como você circula entre os escritórios, você também vai captando, né? Como que uma empresa trabalha, como é que é a cultura de um escritório, no que ela está inovando, no que ela está investindo, muitas vezes no que está errando também. Sim. Eu acho que isso faz com que você também crie um know-how em relação às empresas de contabilidade que hoje estão passando por um processo de transformação, diríamos assim. E eu acredito que, com certeza, você pode contribuir muito. Porque, às vezes, o que acontece? A gente não... muitas vezes a gente nem sabe que tem algumas coisas que poderiam ser terceirizadas, assim como começou lá o societário. Mundo, né? Só que está dentro. E aí, nessa contribuição que você busca fazer, tenho certeza que você vai contribuir muito para que o mundo contábil se torne ainda melhor, ou mais produtivo, que tenha mais resultados, com você agregando mais valor ao teu serviço, oferecendo para as empresas de contabilidade. Dentro da contabilidade tem muita coisa que tipo, pode ser compartilhada assim, tipo de escritórios, né? Que a gente passa em um escritório e olha, pô, legal que eles estão fazendo aqui. Daí tu olha para outro escritório, pô, eles podiam estar fazendo daquele mesmo jeito, facilitaria a vida deles, né? Quem diria que as contabilidades conseguiriam, por exemplo, cuidar de um financeiro do cliente. O cliente ia terceirizar o financeiro, fazer o BPO financeiro hoje, né? Confiar para a contabilidade fazer. Então, cada vez, que nem a Rosa falou, cada vez mais a gente vai ver que tem setores que a gente vai passar o bastão para outros e fazendo o processo para a gente, né? Eu acho que é bem interessante isso. Uma pergunta mais capciosa agora. O fato de você trabalhar em vários escritórios, já teve algum case, assim, de que as pessoas disseram assim, mas você trabalha para esse, então eu não quero que você trabalhe para mim? Ou é o contrário, ou isso te ajuda, assim, do tipo, você trabalha para esse escritório, então que bom, eu quero que tu trabalhe comigo. Já teve algum caso, assim, do cara negar o trabalho de fazer contigo porque ele acha que, de repente, você está circulando entre os escritórios, você pode, não sei, ter algum privilégio, entendeu? Às vezes passar informação também. Sabe? Tipo, isso não existe, assim, tu nunca passou por nenhuma situação. Pode falar tanto do bom como da parte que não foi boa, assim. Tipo assim, existe isso. É uma pergunta que normalmente as contabilidades que vão tentar fechar a terceirização, elas perguntam. Como é que é em questão de passar dados, né? E a gente não passa, tipo, informação nenhuma, até porque não faz sentido, né? Tipo, a gente pegar a informação na contabilidade e levar. Mas existe isso. Mas a gente nunca perdeu um cliente por estar trabalhando para outro. Muito pelo contrário. A gente já conseguiu... É isso que eu queria saber. A gente já conseguiu adquirir clientes, né? Inclusive, foi a Luz Contadores. Aí eu fui em uma outra contabilidade e aí eu tinha preparado ali uma apresentação de como funcionava, quantas contabilidades eu atendia e tudo mais. E aí eu botava o logo das contabilidades que eu atendia e tudo mais. E aí eu botei o logo da Luz Contadores e quando a pessoa viu, assim, dessa contabilidade, era uma contabilidade grande já de Joinville. Você trabalha para Luz Contadores? Eu falei, sim, eu presto serviço para eles e tudo mais. E aí ela pegou e falou assim, se tu presta serviço para eles é porque provavelmente confiam em ti e tudo mais. Então a gente já vai mandar um processo hoje para ti, para tu começar a fazer o processo pra gente. A gente medir a febre, né? E aí, tipo, pelo contrário, realmente, não tem assim... Nunca tive problema de vazar informação e nunca tive problema também de, a gente tá rescindindo contigo porque você vai trabalhar. Já aconteceu de eu ligar para uma contabilidade e falar, tô fechando com essa contabilidade, né, para te avisar tudo mais, para não ocorrer o risco de ficar sabendo por alguém e tudo mais, mas sem problema nenhum, assim, nunca teve uma rescisão por esse motivo, né? Porque é que existe uma velha guarda, vamos pensar assim, no mundo contábil que talvez tivesse esse tipo de pensamento, mas eu vejo que os novos
empreendedores no mundo contábil já não têm esse pensamento. Sim. E nós, como você nos conhece bem, a gente nunca foi fechado, né? Pelo contrário, a gente sempre é mais aberto. A gente abre a nossa empresa para outros contadores irem lá. A gente não sente assim que a gente tem concorrentes, sabe? Tipo, eu tenho um concorrente. Não, pelo contrário, a gente sempre trata os nossos concorrentes como parceiros. A ponto das pessoas irem lá, a gente demonstrar o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. Então, a gente tem esse olhar voltado para essa abundância e não para uma escassez que poderia gerar alguma coisa. E eu acredito de coração mesmo que não existe uma concorrência, porque cada escritório tem um jeito de lidar com os seus clientes, que a gente chama isso de cultura, e que faz com que atraia aquele tipo de cliente. Nós atraímos um tipo, outro atrai outro tipo. Como você vai andando de escritório em escritório, tu vai percebendo isso. Sim. Aqui eles atendem esse tipo de gente, que é o que a gente chama de foco. Aqui eles atendem esse outro tipo, aqui atendem esse outro tipo. E, no final, esse cliente que é atendido por nós, muitas vezes não se identifica com outro escritório. E muitas vezes aquele que está naquele escritório também não se identifica com a gente. E o bom saber é que Joinville está crescendo muito, muito mesmo. Você deve perceber até pelo número de empresas que você abre por mês. O quanto há para todos, o quanto existe empresas para que todos trabalhem. Quanto mais contadores bons no mercado estiverem, melhor. Mais a comunidade vai se privilegiar disso, o empreendedor, e você também. Eu acho que esse é o olhar, né, que a gente deveria ter para o mercado. Eu vejo assim que, a Rosa falou, as contabilidades hoje, existe realmente o pessoal que que faz essa, como é que se diz, ele se preocupa com o cliente, né, do que com o próprio escritório. Muitas vezes, se o cara não tá bom para ele aqui, ele vai para o outro. Se for bom para ele, tranquilo, não tem problema. Acontece muito isso, né? E assim, eu acho legal até as parcerias que eu tenho com as contabilidades, que às vezes o cliente deles, né, o cliente da contabilidade, às vezes descobre que eu sou o terceiro e eles tentam intermediar, tirar a contabilidade e fechar o processo direto comigo, né? E a minha primeira reação normalmente é ligar para a contabilidade. Falar assim, o cliente está me procurando e tudo mais. Então, de repente, vê se não é valor. Às vezes ele, né, não está gostando do valor, vocês podem passar um valor mais baixo. E qualquer dúvida, me passa o valor que vocês cobraram dele, que eu cobro a mais, para ele não fechar comigo. Olha só. Então, para não, porque o meu foco é as contabilidades. Eu quero atender as contabilidades, né? Eu quero ter parceria e tudo mais, né? Então, essa é a confiança que a gente passa para a contabilidade, para justamente não ter esse risco de vazou dado ou tá trazendo informação de um lugar pra gente e tudo mais, né? Normalmente, quando a gente está dentro de contabilidade, a gente nem menciona outra, né? A gente sempre tá ali. O foco é ela, né? É a contabilidade que a gente está ali, presente. Né? Isso é bem legal. E hoje você... não sei se tu já tem uma conta, assim, de quantas empresas você já abriu. Porque você abre empresa, você faz a alteração contratual, né? Você fecha a empresa, né? Tem as baixas de empresas. E tem os outros serviços agregados, desde abrir MEI, fazer certificado digital. Às vezes só regularizar o alvará também. Regularizar o alvará de alguém que tem um MEI e que ainda não tem alvará. Enfim, todo esse trabalho societário que a gente chama, né? Não sei se tu tem uma informação assim, desde que você começou a empreender, de quantas empresas você já abriu, quantas fechou, quantas alterou. Você não tem um histórico assim? Eu tenho o histórico do total. Tipo assim, de cabeça assim que eu lembro, de 2019, a gente lembra que foi 750 processos e foram 580, um pouco mais assim talvez, de cabeça não vou lembrar, aberturas, né? A 2020 foi basicamente a mesma coisa, 21 aumentou, foi 890 processos total, contando com baixa abertura, do ano todo, e quase 600 abertura. E ano passado, agora 2022 e 2023, também a gente fez 962 processos nos 2 anos, batemos o mesmo número, 992, e passou de 800 aberturas, assim, foi muita abertura. E esse mês, por exemplo, agora a gente começou já 2024, medindo, a gente tem 94 processos
e desses 94 foram 78 aberturas. Nossa. É bastante, sim, por mês. É legal você trazer essa informação, porque quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, para a gente entender, assim, como abre empresa. Então, como é importante, assim, saber, assim, quantas empresas... Isso porque você é um. Eu atendo 12 contabilidades. Isso. São mais de 500 então, em Joinville. Imaginem todas as pessoas que abrem empresa. Então, você, sozinho, abre, em média, 100 empresas por mês. Isso. Atendendo aí numa média de 10, 12 escritórios. Então, olha só que informação importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Dessa tua mudança, assim, de, tá crescendo... às vezes eu converso contigo 11 horas da noite, me respondes, não, beleza, amanhã eu faço, 5 horas da manhã, você tá me enviando o processo, né? E eu acho que isso é bem legal, eu percebo isso que a gente prega na luz também, né? Estar disponível, e eu percebo que o teu interesse é no cliente. Sim. No fim das contas, o que importa, você também trouxe, né? O teu interesse sempre tá no cliente. E eu acho que essa relação é muito recompensadora, porque no mundo contábil, nesses outros serviços, no mundo de prestação de serviços, a confiança, e além da qualidade, mas a confiança é muito pra gente, né? A confiança é o que mantém essas relações. Com todos os escritórios, você consegue ter essa dinâmica? Como é que você se organiza para conseguir atender todo mundo, para conseguir estar sempre ligado? Como é que é a vida de empreendedor, assim? A gente nunca desliga, né? Quando é empreendedor, né? Tipo, todo mundo assim fala assim, David, a gente tem que desligar uma hora. Mas eu acho que talvez a Rosa e a Maureen vão saber que, por mais que tu desligue, não, eu tô viajando, né? Eu vou viajar. Tô ocupado. Vou viajar, mas uma parte do teu dia tu vai começar a pensar... E isso é legal, eu acho bom isso. Porque eu acho que a gente nunca pode parar. A gente sempre tem que querer mais, né? E... sobre ali a questão de às vezes falar comigo mais tarde, eu acho isso, tipo, eu gosto disso, eu gosto do que eu faço, tipo, eu sinto realmente amor pelo que eu faço, de alteração contratual, processo, eu gosto muito de fazer essas coisas, e no meu tempo livre, entre aspas, vamos supor, eu trabalho das 8 às 6, se 7 horas da noite eu não tenho alguma coisa para fazer, às vezes a minha esposa, a Rafaela, ela tá estudando, não tá ali próximo a mim, muitas vezes eu não perco meu tempo, às vezes ali fico vendo televisão. Eu ligo o computador, ligo a televisão, fico vendo um filme, alguma coisa, mas estou trabalhando ao mesmo tempo. Então por isso que muitas vezes a Maureen fala comigo 11 horas da noite e eu respondo ela na hora. Ou já faço, ou já falo que eu vou fazer no outro dia, porque eu não fico sem fazer nada, eu não consigo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Se, vamos supor, a minha esposa não tá estudando, ela chega pra mim e fala, vamos ver o filme, aí eu desligo tudo, vou ver um filme com ela, bem tranquilo, isso é de menos, né? Mas, se eu não tenho absolutamente nada pra fazer, qualquer pessoa vai lá, deita, vai ver um filme, vai mexer no celular, eu ligo o meu computador e vou fazer algo, porque realmente é algo que eu gosto. Tem pessoas que, tipo, vou jogar um videogame, né? Vou jogar um videogame pra passar meu tempo. Eu trabalho pra passar meu tempo. Legal. É algo que eu gosto mesmo, assim, de fazer. Amor, né? Exatamente. E isso a gente faz, entrega, às vezes tem um pessoal de uma outra contabilidade que fala, às vezes eu mando e-mail pro David 6h30 da manhã, 6h40 ele tá respondendo e-mail. Então é bem assim mesmo. Já aconteceu comigo também. Respondo rápido. Eu, assim, se alguém me manda uma mensagem, eu também respondo na hora, já não quero que fique pra depois, porque depois tu pode esquecer. Exatamente. Enfim. Mas uma coisa legal é assim, de ver a tua entrevista aqui com a gente, David, é que eu vejo que muitos empreendedores que têm colaborador e que o colaborador sai para empreender, eles falam um termo assim, cria um filhote. Não tem esse termo? Sim. Mas uma coisa boa assim da gente passar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo, é o quanto a gente incentiva, né? O quanto a gente acha bom que a pessoa saia. Não tem problema ela sair. E que ela saia e que ela empreenda. E que ela crie o seu próprio negócio, que ela crie asas. E que está tudo bem. E que faz parte do crescimento, da evolução do ser humano nosso, que as pessoas evoluam. Que se a gente fizer um bom trabalho com a equipe vai voar. E se ela voa, quer dizer que o teu trabalho foi bem feito. Sim. Então, e como é importante a gente perceber que o que a gente te passou, o que você vivenciou com a gente, fez com que você tivesse coragem, tivesse os desejos, tivesse os valores, né?
além dos recebidos com a tua família, né? Mas os valores que você aprendeu lá com a gente, porque tu entrou um guri, né? Para continuar empreendendo. Então, isso me dá muito orgulho, fico muito orgulhosa de você, de ver o quanto você cresceu, de ver o quanto você se esmerou para que o teu negócio desse certo. Então, isso é uma coisa bem, bem bacana mesmo. Assim, né, Rosa, também é muito comum, às vezes, a pessoa sai de um trabalho e ela encerra o vínculo com aquela empresa ali. Né? Sim. Ela nunca mais volta lá, ou muitas vezes sai, não quer, tudo mais. E quando eu saí da Luz Contadores, eu saí para empreender numa área que tem dentro da contabilidade. Sim. Então eu falei, vou procurar a Luz para ver se querem meu serviço e tudo mais. Sim. A Luz, no começo ali, a gente conversou tudo mais, foi feito... Não, acho que na verdade no começo ali a gente não fez muitos processos, porque a Luz tinha funcionários internos. Interno. E aí, só que a própria Maureen e o Valdir, e acho que a Rosa também uma vez conversou comigo, falava assim, David, uma hora vai acontecer. A gente vivia tentando, né? A gente vivia tentando. E a Rafaela falava pra mim, a minha esposa, ela falava assim, David, não fica tipo... eu sempre queria atender, eu falava pra ela assim, eu preciso atender a Luz. Preciso atender porque eu quero voltar a trabalhar com eles. De alguma forma eu quero estar inserido lá dentro de volta, eu falava assim pra ela. Ela falava pra mim assim, ela é bem responsável por isso. Ela falava assim, fica calmo que uma hora vai acontecer. Se a Rosa, a Maureen, o Valdir, o Marcelo falaram pra ti, nunca fecharam as portas pra ti, uma hora vai acontecer. Você não precisa fica calma. Ela falava sempre pra mim assim. E aí eu lembro que um dia a Maureen me ligou. Ela falou, David, eu preciso que tu venha aqui pra gente conversar. Desesperada. E aí eu pensei, e agora? O que é, né? Porque, tipo, eu falei, ou é processo societário, pra gente fechar, ou é alguma coisa de lá, quando eu trabalhava, precisa tirar uma dúvida. Algum esqueleto. Que deu errado. Assim. Esqueletos. Aí eu peguei e fui, eu lembro que a gente sentou assim, daí a Maureen falou pra mim, olha, a gente queria fechar contigo agora um processo societário, vamos começar a mandar alguns pra ti. Só que daí tu tem que me explicar tudo e ficar o dia inteiro com o celular. Exatamente. E me ajudar em todas as dúvidas aí eu que eu vinha tiver. ali, a gente ficava sentado, a gente pegava pilha de documento, assim, e a Maureen e começava, vamos olhar um por um. Aí o documento, planilha, Verdade. A gente olhava assim, vamos botar tudo em dia, porque ficou uns processos que começaram a ficar para trás. Porque quando tu passa o bastão, tu começa muita coisa a ver que ficou, tipo, parado e tudo mais. Então a gente começou a ir atrás. E aí, tipo, eu falei, eu lembro que eu cheguei em casa e ainda falei pra Rafaela, acho que agora vai, porque realmente eu consegui, acho que fechar com a Luz. Eu falei pra ela. Ela falou, viu? Eu falei pra ti não ficar desesperado que uma hora ia acontecer. Pra gente era um desafio, né? Fechar assim, externo. E o que foi legal? A gente já tinha uma relação, essa relação sempre foi mantida, né? E o legal também foi essa troca. Porque no momento que pra mim foi um desafio assumir o societário. E no momento que a gente precisou, tu estava ali junto. Sim. E toda a paciência, todo o conhecimento, esse envolvimento é relação de confiança mesmo. Então, foi um processo, por mais que tenha sido um processo tumultuado, assim, no começo, foi um processo gostoso de viver, assim, de bastante aprendizado. E a gente estabeleceu, eu acho que isso faz o quê? 3 anos? 2022, 21, não lembro. Foi 21, 22. E eu acho que cada vez mais a gente se estabelece, as coisas fluem de uma forma melhor. Hoje já não tô mais, eu acho que também teve uma dobradinha com a Rosa um tempo. Sim, teve. Hoje em dia é mais com o Jairo, né? Sim. Mas todas essas relações sempre funcionaram muito bem. E eu acho que até uma parte dos nossos clientes nem deve saber que a gente faz de forma terceirizada, né? Porque é feito de uma forma que o cliente nem percebe. E o David é o David da Luz, inclusive. Exato. Pro cliente o David é o David da Luz. Que muita gente aí, quando fala, pode falar com o David que ele faz o processo para ti. A pessoa já lembra do David lá de 2015, que era funcionário e tudo mais, conversava comigo, né? E é bem legal. E é legal porque, tipo, eu nunca, teoricamente, saí de dentro da Luz por inteiro, né? Sim. Porque mesmo não trabalhando para vocês, muitas vezes eu ia lá, às vezes conversar com a Maureen, conversava com o Valdir e tudo mais. Foi bem legal essa parte, assim, de transição. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar aqui também, que a Maureen acabou de falar, que você fez uma dobradinha comigo. Depois de quase 25 anos de Luz, em um momento da história eu tive que voltar para o processo. Então essas coisas também é importante a gente falar. Por quê? Porque o empreendedor tem que fazer o que precisa ser feito.
Então, pensa, eu já estava na estratégia, cuidando da cultura, não estava mais envolvida com nenhum processo. E daí, por um motivo interno, eu fui obrigada a voltar para o processo. A voltar a atender cada cliente que queria abrir um MEI, lembra? Uhum. A voltar a atender o cliente que queria abrir uma empresa, sentar na frente dele, me perguntar para ti como é que fazia, que documento precisava, porque eu não lembrava mais, Sim. porque não estava no processo. E foi, acho que 1 ano, mais ou menos, né, que eu fiquei. Organizamos um formulário. Aí eu já falei assim, não, vamos fazer diferente isso aqui, vamos criar um forms, mandamos para o cliente preenche, manda direto para ti, e a gente já vai ter um outro controle, porque eu não conseguia imaginar que aquilo ainda pudesse ser escrito manualmente. Né? Aí mudamos a forma do orçamento, que eu também achava que não era bom. Enfim, eu acho que isso é importante, né, te falar como empreendedora, que já estou há 30 anos aí no mercado. Quando precisar voltar, a gente tem que ter a humildade, a gente tem que ter a capacidade e a coragem de voltar a fazer o que precisa ser feito. Sem assim, tipo, e agora o que vai acontecer? Não, voltamos lá e botamos a mão na massa, arregacei a manga. Eu lembro que eu atendia cliente das 6 às 10 da noite, porque não tinha fim, porque não tem o que fazer. O cara ligava, eu era obrigada a atender, e você foi um grande parceiro nesse momento aí que eu precisei voltar para o processo. E graças a Deus agora já passou essa fase, né? Já nos reorganizamos de novo. Mas eu acho que é assim que vai fazendo com que a gente se fortaleça, com que a gente vá criando, engrossando o couro, sabe? Assim, de andar descalço, vai engrossando o couro e vai fazendo com que a gente se torne cada vez melhor, um ser humano melhor, porque a gente percebe que quando precisa, a gente tem que parar e fazer o que precisa ser feito, independente do que aconteça. Por quê? Porque o empreender, como eu falei no podcast anterior, é amar. E amar é decisão e compromisso. Então, tomou a decisão de empreender, que nem você tomou a decisão, tem um compromisso de fazer dar certo. E, Rosa, eu acho que mesmo depois de 30 anos, todo dia a gente aprende algo. Mesmo, sim, com certeza. Né, dando um passo para trás, fazendo o atendimento e tudo mais. Eu acho que nesses 30 anos, passou os 30 anos, você voltou a fazer os processos, você aprendeu alguma coisa. Mas, por exemplo, eu que convivia, que estava começando, todo dia eu aprendia algo novo também. Porque, pensa, eu participava de uma reunião com a Rosa, que tinha, há 2 anos atrás, 28 anos de profissão. Sim. Eu com 5 anos. E o cliente que, muitas vezes, ou estava começando, ou era alguém que já vinha, estava abrindo a segunda empresa, Sim. ou queria alterar. Então, eu estava ali na mesa como o inexperiente. Então, Sim. eu aprendia muita coisa, trabalhando e aprendendo. E aí, Isso tipo, acho que... foi válido pra ti, mas acho que foi muito mais válido ainda pra mim também, que pude participar dessa fase, né? Foi bem legal. Assim como hoje eu participo muitas reuniões até com o Valdir, que começou contigo lá atrás. E aí quando a gente participa, vai pra algumas reuniões, eu sempre aprendo alguma coisa. Né? Sim, com certeza. E nesses momentos, o que é legal, né? Porque a gente aprende a empreender olhando também outras histórias de empreendedorismo. Então é bem gostoso. É bem isso mesmo. Tipo, e o empreender, tipo... É exatamente isso, né? Todo dia é algo novo e todo dia é um aprendizado. A gente pega, David, mas você trabalha o dia todo abrindo empresa. Mas é todo dia algo diferente. Todo dia tu abre uma empresa diferente, uma pessoa diferente. Legal. Isso é legal. Então, pra gente finalizar, a gente queria te agradecer por ter vindo, por ter aceitado o convite, né? E deixa uma mensagem para quem estiver começando a empreender, para quem já está empreendendo há mais tempo e às vezes está meio... desanimado, desesperançado, né? Porque os perrengues do dia a dia às vezes vai fazendo com que a nossa energia vá embora. A falta de caixa, que nem você comentou, a falta de encontrar parceiros no lugar certo, no momento certo. Então, deixa uma mensagem para que as pessoas possam te ouvir aí e ver qual que é uma mensagem que tu possa contribuir aí com o mundo do empreendedorismo. Eu vou finalizar também agradecendo, né, a Rosa mais uma vez pelo convite, a Maureen, os demais sócios que não puderam estar aqui. Na caminhada de empreendedor eu tenho agradecimento para fazer para muitas pessoas, né? Meu pai, minha mãe, a minha esposa que sempre me apoiou, então faltaria tempo, não pode luz para a gente falar. Mas o que eu tenho para falar para os empreendedores, principalmente, como eu falei, a gente chega uma hora que bate o desespero porque a gente não está tendo o retorno. Mas procura fazer algo, empreender algo, não pensando só nisso, mas pensando naquilo que tu gosta. Empreende com amor. Tipo,
eu amo de fazer processo societário. Então, vai chegar uma hora que tu vai falar assim, não tá dando retorno, mas tô fazendo o que eu amo. E o retorno uma hora vai vir, é consequência do trabalho. Tu vai trabalhar, é obrigado o retorno a vir. Então, tipo, faz com amor, faz o que ama e uma hora chega. E não desiste, porque é todo dia algo novo, todo dia um aprendizado e todo dia é uma superação. Depois de anos, ainda assim, todo dia vai ter uma superação. Porque todo dia tu vai aprender algo, vai começar a fazer algo que tu não sabe fazer. Sim. E vai se superar e a gente vai ter que seguir. Legal. Então essa é a mensagem que eu tenho, né? Não desista e pense, faça com amor, né? Muito bom. Obrigado, David. Eu que agradeço. Então esse é o nosso segundo Pod Luz. Teremos mais. A gente vai estar sempre trazendo clientes, fornecedores, amigos, familiares, os nossos outros sócios, para que a gente possa cada vez mais trazer o mundo do empreendedorismo, que é uma das formas mais fáceis que existe de mudar o mundo. Porque você muda o teu mundo e o mundo de todas as pessoas que estão à sua volta. Então, é assim que a gente acredita, é assim que a Luz Contadores acredita que, através do empreendedorismo, nós podemos mudar o mundo. Mauri, quer... É isso, fiquem ligados, esperando quais são as próximas histórias fantásticas e inusitadas de empreendedorismo que a gente vivencia todos os dias lá na Luz. Obrigada.